Olá a todos, sejam bem-vindos à Cinética, Escola do Movimento. Eu sou a Fernanda Finco e hoje tenho o prazer de receber aqui a Adriana Alves, treinadora de ginástica artística e da Confederação Brasileira da modalidade. Então, Adriana, eu vou pedir para que tu te apresente um pouquinho. Olá, é um prazer estar aqui na Cinética, um prazer ainda maior quando quem está me entrevistando é a minha filha. Ela foi modesta, não quis dizer, mas eu vou dizer, do qual tenho muito orgulho, porque segue no mesmo ramo que eu, então é um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Adriana, trabalho com ginástica artística há muitos anos, não vou dizer quantos, porque eu posso estar revelando a minha idade, e isso não é um assunto pertinente para esse momento. Mas há muitos anos tive a honra de ter várias ginastas e entre elas a ginasta que é o expoente e que é conhecida por todos, Daiane dos Santos, passou mais de 10 anos comigo. Estive na Olimpíada de Atenas com ela em 2004, em Londres com outra ginasta, Adrian Gomes, mas Daiane também estava. E em 2016 também participei dos Jogos Olímpicos, mas aí na condição de árbitro. Então tenho 3 Jogos Olímpicos, dos quais eu participei. Tenho ginastas atualmente que compõem a seleção brasileira na categoria juvenil também. Trabalho no Grêmio Náutico União há mais de 30 anos. Sou coordenadora do departamento, onde sob a minha gerência tenho treinadores de altíssimo nível, com participações em eventos internacionais, nacionais e estaduais, ginastas, integrantes de equipes e alunos da escola normal, escola com objetivo de lazer, que praticam ginástica artística. Sou coordenadora técnica da Confederação com a ginástica artística feminina e sou coordenadora técnica da Federação Rio-Grandense de Ginástica também. Então, com toda essa experiência na modalidade, treinadora, árbitra, integrante da Confederação, conta pra gente um pouquinho. A gente sabe que essa medalha que veio agora com a Rebeca Andrade, de prata, que saiu ontem no individual geral, estava entalado há muito tempo, desde 2002 lá, esperando para sair. Como é ter esse, finalmente, gostinho de medalha olímpica? Bom, a Rebeca é uma menina que tem um potencial gigante, é uma das melhores meninas que já houveram, se não a melhor, porque o que ela tem de diferencial é muito semelhante ao que a Daiane tem e o que a Biles tem também, que é o assunto do momento, todo mundo sabe, que seria o grande show dos Jogos Olímpicos na ginástica artística feminina. E não acabou que não competiu no individual geral, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas a Rebeca tem um talento muito natural, muito dela, que é a potência. A medalha dela do individual geral, para nós, dentro da ginástica artística, é um sonho. E individual geral, o que eu posso dizer que é? A soma dos 4 aparelhos, né? A ginástica artística feminina é composta por 4 aparelhos, que é o salto, paralelas assimétricas, trave e solo. E o generalista é aquele ginasta completo, que é bom nos 4 aparelhos, nas 4 provas. Então essa foi a medalha conquistada pela Rebeca. Além disso, ela ainda tem a chance de conquistar uma medalha no aparelho salto e também no aparelho solo, do qual ela é finalista. Essas finais ainda vão ocorrer a partir do dia 1º. 1º, 2 e 3 de agosto, nós temos as últimas competições da ginástica. E ela veio, na verdade, por que engasgada? Porque nós já tivemos algumas ginastas que foram expoentes, que marcaram a história e tiveram a chance de uma medalha. Começou lá bem atrás com Luísa Parente, que não foi uma ginasta com chance de medalha olímpica, mas foi uma excelente ginasta. Antes dela, nós já tivemos participações em Jogos Olímpicos também de brasileiras. Depois da Luísa Parente veio Soraya Carvalho, que acabou não podendo participar devido a uma lesão. E aí veio a geração que todo mundo está mais familiarizada, que é a Jade, a Daniela Hipólito, a Daiane dos Santos, a própria Laís. E a Daiane, em 2004, foi a mais próxima de todas, onde ela ficou em 5º lugar na prova de solo, que foi em Atenas, onde tudo estava preparado, todo mundo achava que ela ia conseguir essa medalha, e pela uma fatalidade que faz parte da ginástica, que é o erro, né? Um passo para fora, acabou tirando essa medalha.
Depois, no Rio, em 2016, em Pequim, a Daiane também esteve como finalista na prova de solo, que foi na China, né, em 2008. E depois, a Flávia Saraiva, em 2016, quinto lugar na prova de trave. Então, já tivemos meninas muito próximas, mas nunca acontecia. E a gente sempre diz que quem está numa final tem chance. Os 8 melhores têm chance. No caso do individual geral, são 24 ginastas. A 24ª, a 13ª, dificilmente essas vão ter chance. Mas aquelas primeiras que estão na primeira rotação, que são as 6 primeiras ginastas, qualquer uma delas pode estar dentro do pódio do individual geral. E a Rebeca, graças a Deus, acabou conquistando, trazendo a maior felicidade que a gente podia ter, porque são muitos anos de trabalho. Foi um trabalho em conjunto da Confederação Brasileira de Ginástica, do time Brasil. E, claro, ela é ginasta do Flamengo, mas ela treina no CT, né, no nosso centro de treinamento, que é no Rio de Janeiro. Mas houve um trabalho da comissão técnica, da qual eu faço parte, o treinador, a treinadora. Nós temos 2 treinadores de seleção. O Francisco, que é o treinador que mora no Rio e trabalha no CT, e a Irina, que é a treinadora de seleção também, mas que mora em Curitiba, que treina outras meninas. Mas quando nós participamos de camping, aí sim os 2 atuam junto, e mais eu como coordenadora, e mais, claro, o restante da comissão técnica da confederação, e fizemos um trabalho em conjunto. E isso inclui médico, fisioterapeuta, inclui os árbitros, que nós fizemos várias avaliações com ela para poder ver o que valia, o que não valia, o que poderia melhorar, aonde estavam os pequenos descontos. E chegou aonde chegou, né? Não foi o lugar mais alto do pódio, mas para nós, estar no pódio foi a maior conquista que podia ter. Foi muito bom. E tá aí, então, a importância da equipe multidisciplinar, que, graças a Deus, hoje vem sendo valorizada e trabalhada muito no alto rendimento. Falando, então, sobre a Simone Biles, a gente queria entender um pouquinho o que aconteceu. A ginasta que era para ser o destaque dessa Olimpíada tinha promessa de ouro em basicamente todas as provas e acabou, infelizmente, se retirando da competição no individual geral. A Simone, a gente brincava entre nós, e eu acho que até passou para o mundo, ela não parecia um ser humano, porque ela tem uma condição técnica, uma coordenação intramuscular, então ela consegue combinações de movimentos, com rotações, por exemplo, sobre o eixo transversal, que seriam os nossos mortais, combinada com rotações sobre o eixo longitudinal, que seriam as piruetas. Essas combinações que ela faz com duplo mortal, com tripla pirueta, são coisas que não são comuns de nós vermos. Ela tem uma força, uma impulsão e uma facilidade muito grande para a execução de tudo isso. E ela hoje ela está ainda entre os melhores atletas do mundo. Não é a melhor ginasta do mundo, são os melhores atletas. Ela está sendo comparada com o Phelps, que foi o maior recordista de medalhas, né? E teve problemas também, inclusive de depressão, né, ao longo da carreira dele. E o que a gente imagina que aconteceu? Ela fala sobre a pressão, mas a pressão ela é proporcional à grandiosidade dela, né? Ela tem essa pressão porque ela realmente é gigante, ela é uma gigante. E acontece. Quem tá lá agora diz que ela tá tão perdida em alguns movimentos acrobáticos que não parece ser ela. E isso só o tempo pode fazer melhorar. Ela, com certeza, ela tem trabalho psicológico, ela tem acompanhamento geral, e ainda mais vindo dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma estrutura fantástica por trás, tem profissionais de todas as áreas. As ginastas conseguem ir cada uma com o seu treinador, fora a comissão técnica, que é a parte ativa e constante da seleção brasileira. Então elas têm um acompanhamento, mas cabeça é cabeça, né? A gente não tem como mudar muito. Ela deve estar com milhões de coisas na cabeça. Ela é uma menina que provavelmente essa fosse os últimos jogos dela, porque ela tem um nível muito alto, e esse nível de estresse, e o corpo, o ser humano, não dá pra gente aguentar o trabalho o tempo inteiro no limite. E o atleta de alto rendimento, ele trabalha no limite. Sempre é no limite. Nunca deixa um pouquinho mais para depois. Ainda mais quem tem
essa atitude de campeão, né? Porque o atleta, ele não é campeão só porque é campeão, é de tudo, é de dentro, vem de dentro, é uma força interior. A questão é coração de atleta. Quem tem coração de atleta, tem alma de atleta, vive em constante pressão, porque a pressão é interna, a pressão é externa, e é isso que aconteceu. Na verdade, deu sei lá, um piripaque, né? Deu tchutchu. A gente brinca que o Tico e o Teco não se encontraram, e ela tá realmente abalada psicologicamente. Eu, particularmente, não vanglorio, e aí vão vir N situações diferentes, né? Opiniões diferentes. Mas eu não considero, é um ídolo porque ela largou os jogos, ou porque ela largou determinada prova, porque ela ainda pode voltar e participar. Existem mais 4 provas de aparelhos que ela pode voltar e participar. Mas eu não acho que a gente tem que colocar ela no mais alto pedestal. Ela teve coragem de largar. Sim, ela teve coragem de largar, porque a pressão foi enorme, e ela teve maturidade porque ela optou pela saúde dela, e isso está correto. Mas a gente não pode deixar e desprestigiar aqueles que têm a coragem de se manter lá. Com certeza. Então, o peso é tão grande daquela que largou como aquele que ficou. E hoje todo mundo fala, ela foi ótima porque ela largou, ela teve coragem de largar, ok. E aquele que ficou lá? Porque ela errou. Ela errou e outros erram. E o que ela está passando, outros passam. A diferença é que a proporção que ela tomou na mídia foi enorme, porque ela era a grande, a expectativa do mundo. Mas o que ela está passando, muitos passam. Então, coragem de largar, sim. Porque ela deixou a nação inteira dela pela opção da saúde dela. Corretíssimo. Movimentos que ela faz são tão complexos que, se ela se perder no meio de uma acrobacia dessas, ela pode morrer. Né? São movimentos muito complexos. Então, corretíssimo. E se ela não tivesse tido essa atitude, a comissão técnica teria que ter tirado ela, o médico, a psicóloga, seja lá quem estivesse no comando, teria que tirá-la, porque a integridade física do ser humano está acima de qualquer coisa. Mas a gente não pode esquecer que aquele que ficou, que está lá disputando, que tem tanta tensão e tanta pressão emocional externa e interna, está lá, e ele é tão corajoso quanto ela. Então, ele tem que ser valorizado da mesma proporção, e não falarmos só dela que largou, né? Isso aí. Falando então sobre ginástica, a gente sabe que é um esporte extremamente complexo, com o grau de dificuldade das acrobacias, e que também é muito precoce. A gente inicia o treinamento em torno dos 6 anos de idade. A gente pode se falar que uma das razões desse esporte ser tão precoce é justamente esse trabalho também psicológico e não somente físico, para preparar um atleta para as competições futuras? Quando nós começamos, quando eu comecei como treinadora, quando tu foi ginasta, nós tínhamos uma forma de abranger, uma forma de trabalhar muito diferente, né? Ao longo dos anos, vem melhorando. Por que eu digo melhorando? Na verdade, assim, a gente vem se adequando. Tudo vem num processo de crescimento. E eu acredito que isso seja o crescimento da modalidade e o crescimento dos treinadores como um todo. Antes nós não tínhamos equipe multidisciplinar trabalhando conosco. Era o treinador, pai, psicólogo, o nutricionista, e a gente achava que aquilo era o suficiente. Com o passar do tempo, a ciência foi se aproximando do esporte de alto rendimento, e todos foram entendendo e participando das decisões, porque cada um dentro da sua área, cada um com a sua especialização, vai obter um maior rendimento do atleta. Então, quanto mais conhecimento da nutrição eu tiver, melhor vai ser aquilo que ele vai ingerir, e aquilo que essa ingesta vai conseguir fazer com que proporcione um melhor rendimento no treinamento, né? Quanto melhor a cabeça dele estiver, melhor vai ser o rendimento da parte física. Então, uma coisa está completamente ligada na outra, não tem como caminhar sozinho. E o atleta, ele não é um robô, ele é um ser humano. Então, todas essas áreas unidas. Por exemplo, uma coisa que a gente não tinha, um trabalho de prevenção, como se tem hoje. Hoje existe todo um trabalho de prevenção contra as lesões, né? Prevenção de lesões. Então, a gente faz, antes do aquecimento, mobilidade de tornozelo, de ombro, de punhos, de todas as articulações, para depois aquecer. E aí a gente acaba preparando o corpo para que
Caso eu chegue numa aterrissagem, por exemplo, na posição de cócoras, se eu não tiver um alongamento bom, uma mobilidade boa de tornozelo, eu posso ocasionar uma ruptura de tendão de Aquiles, vamos supor. Eu posso ter um problema de quadríceps, né? E agora a gente tem toda uma prevenção. Então, isso é o crescimento da modalidade. E isso foi o que mudou ao longo do tempo. Antes, os nossos equipamentos eram equipamentos muito grosseiros, assim, digamos, na forma, né? O solo era mais duro, a trave era mais dura. Hoje a tecnologia faz com que esses equipamentos tenham um amortecimento. Então as aterrissagens têm um amortecimento da mola, do foam, da espuma. Então é uma tecnologia diferente. Tudo isso com o objetivo de proporcionar uma melhor saúde ao atleta que está fazendo o esporte de alto rendimento, proporciona segurança, né? E também proporciona que a gente tenha um número de repetições maiores, sem ocasionar a lesão. Então a gente consegue fazer mais vezes do que nós conseguimos fazer antes. Embora antes, a Daiane mesmo fazia uma quantidade exagerada de tudo. Ela aguentava. Ela aguentou isso tudo, tanto que ela chegou onde chegou. Até hoje é a ginasta, acho que é a ginasta mais famosa do Brasil. Agora vai deixar, o reinado dela provavelmente vai ficar para a Rebeca. Mas ela fez uma escola em cima disso. E hoje a gente tem toda uma cautela. Quando a gente fala de um esporte precoce, por que ele é precoce? Vou falar mais de menina, tá? Mas é precoce porque nós temos, as meninas cada vez estão maturando mais cedo, né? Quando acontece essa primeira menarca, existe uma mudança que é natural, a parte do corpo, né? A ginástica é um esporte, aí vem toda aquela discussão, é um esporte de baixinhos. Sim, a ginástica não deixa ninguém baixinho, ela é baixinha. Por quê? Porque a gente seleciona crianças que têm um porte, que têm uma família já, que é a genética de ser baixo. Os nossos equipamentos, por exemplo, aquelas 2 barras lá, que são as paralelas assimétricas, elas têm uma altura. E essa altura, ela não pode ser mexida com mais de 10 centímetros. Então, ela tem uma altura oficial. Se a ginasta é muito grande, bater com o pé no chão, quando ela estiver na suspensão na barra alta, ou na suspensão na barra baixa, bater com o quadril no chão, a gente pode mexer 10 centímetros ambas as barras. Se ela continuar batendo, ela tem que largar a ginástica. Porque a norma não permite que suba mais. Então não adianta a gente escolher uma menina que o pai e a mãe têm 2 metros de altura. Eu preciso escolher alguém que tem 1,5 m, 1,60 m. Pessoal que está acompanhando aí a Olimpíada, então a gente teve um caso justamente de uma ginasta que teve que mexer na altura dos barrotes, das paralelas. Sabe me dizer mais ou menos quanto ela media? Tem mais de uma. Tem uma menina que tá, a finalista, uma das finalistas, que é possível que seja até uma campeã, agora de paralela, campeã olímpica, que é a Nina. Ela deve ter perto de 1,70 m, eu acho. Eu tô chutando, assim, né? Mas eu acredito que isso. Então, aí uma das gigantes da ginástica, que a gente comprova. É, todo mundo. A média a estatura média é 1,55 m, bem esticadinho, assim, talvez 1,60 m. Mas a estatura é mais ou menos isso. Eu acredito que ela possa ter 1,70 m. Talvez um pouquinho mais. Não sei precisamente a altura dela. Até vou olhar depois. Mas realmente tem que mexer. E aí quando mexe no aparelho é uma bagunça dentro da competição, porque desestrutura, regulagem, demora. Quem faz a montagem de equipamento sempre acha ruim. Puxa a vida, lá vem a menina que tem que mexer na paralela, porque desestrutura tudo. Mas faz parte. E essa questão da iniciação precoce é por isso. A gente tem que preparar o corpo da menina antes dela chegar a ter o boom da puberdade. E preparar o corpo não é que a gente vai colocar força até não poder mais, milhões de peso, rasgar a menina ao meio lá fazendo flexibilidade, não é nada disso. É preparar o corpo para que quando ela chegar nessa fase da menarca, que acontece em média de 12, 13, às vezes um pouquinho mais, 14 anos, às vezes menos, né? Aí vai depender um pouquinho da menina, ela já tenha todo um trabalho em cima dela, técnico, para que ela tenha vivido várias experiências motoras, para que ela tenha a coordenação de combinar a rotação transversal,
com a rotação longitudinal, para que ela consiga ter o controle do corpo dela. Aí, de repente, alguém vai dizer, não, mas é uma criança, tem que vivenciar tudo lá com 12 anos, ela escolhe. Pode escolher, mas vai fazer ginástica lazer, não vai fazer ginástica alto rendimento, porque existe toda uma preparação do corpo antes disso. E a coisa é gradativa. Vai começar, olha aí lá, tem uma menininha que é habilidosa, ela é rápida, ela tem a força natural, que é a força do peso do próprio corpo, ela consegue pendurar, ela consegue correr, ela consegue escalar. Porque hoje tem criança que a gente pega, já estou emendando um assunto no outro, que não consegue, por exemplo, pular corda. Por quê? Porque não tem incentivo em casa, porque não tem nem um pai, nem uma mãe, nem uma tia que leve para uma pracinha para brincar. Porque ela fica lá no celular. Eu vou comer, eu dou o tablet lá para minha filha, enquanto eu dou comida, ela não se preocupa nem em olhar o que ela está comendo, ela fica lá no tablet, e para a mãe e para o pai é uma tranquilidade. Né? Então, a ginástica ela deveria até, inclusive, fazer parte da vida de qualquer ser humano, a formação de qualquer ser humano. A habilidade motora normal. Não quer chamar de ginástica, não chama. Chama de desenvolvimento motor, de desenvolvimento de psicomotricidade, seja lá do que for. Mas tem que ter movimento. Aquela que se destaca, a gente indica a trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos lá. A aula 2 vezes por semana de 1 hora, 2 vezes por semana 1h30, 3 vezes por semana de 1 hora, 4 vezes por semana 2 horas, até chegar a uma bola de neve, que a gente precisa de um acompanhamento de família, porque elas são pequenas. E aí, hoje, a gente tem quem treina, por exemplo, o meu grupo que treina para o alto rendimento, são 3 vezes por semana de 2 turnos, que vai girar de 7 a 8 horas por dia, divididos em 2 períodos, mais 3 vezes por semana de um turno de 4 horas. Se a gente quiser chegar ao alto rendimento, a gente tem que trabalhar dessa forma. Uhum. E um pouquinho, então, sobre ginástica, os campos de atuação dessa área, onde fora a própria modalidade, o profissional que trabalha com ginástica pode aplicar os conhecimentos que ele teve. Para nós, hoje está bem legal em relação a isso. Por exemplo, o CrossFit é uma modalidade relativamente nova e até é engraçado, né? Dizem assim, a ginástica está fazendo os movimentos do CrossFit. Não, antes de pensarem que existia CrossFit, já existia ginástica. Então, vamos se respeitar e vamos pensar que o CrossFit veio da ginástica artística e não a ginástica artística veio do CrossFit, né? Ponto. Primeira coisa. Aí, fora isso, o que a gente tem? Pessoal do circo, tem muita gente que faz tecido. Não, muita gente eu exagerei, mas tem várias pessoas que fazem tecido, querem fazer Cristo lá, que é aquele movimento do Arthur Zanetti, que é o crucifixo realmente das argolas. Aí a gente trabalha, porque a gente tem um trabalho de força para isso. Yoga, muita gente da yoga precisa, eu não sei os termos, né, de cada modalidade, mas vamos supor aquela parada de cabeça, põe a cabeça no chão, 3 apoios, levanta a perna, ou faz uma vela, movimentos normais. A gente trabalha dentro da ginástica. Independente disso, a ginástica vai trabalhar, como eu falei, todas as habilidades. Então, assim, o nadador normalmente é mais encurtado, tem aquela limitação do trabalho na água. A ginástica faz com que melhore a mobilidade dele. O judoca precisa ter flexibilidade também. O judoca entra no ginásio. Todos, inclusive assim, vôlei, basquete. Por quê? Porque o ginásio de ginástica, na real, ele é um grande parque de diversões. Tudo que a gente fazia, os pais, talvez, de muitos que estejam me assistindo, faziam na rua, quem não virava estrelinha, quem não plantava bananeira que a gente brincava, que é a parada de mãos? Quem não sabia dar uma cambalhota para frente? Todo mundo praticamente fazia isso, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia tem criança que não fica pendurada porque não tem a força de pressão na mão. Ou porque tem medo de altura, sendo que a altura dá mais ou menos meio metro de distância do chão para onde está o pé dela. Não caminha num muro na rua, e a nossa trave é um muro, né? Sendo que é um muro com colchões embaixo, então é muito mais tranquilo. Não pulam corda, não andam de bicicleta, vão correr e o joelho está lá para dentro. Por quê? Porque não tem um trabalho motor. Então, o trabalho motor ele é essencial para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E quando já se escolheu o esporte que vai fazer, no caso de quem treina alto rendimento para outras modalidades, a ginástica ajuda a qualquer tipo de modalidade. Quem trabalha para o lazer,
Eu tenho sonho de fazer uma estrelinha, nunca consegui fazer. Vai lá para o ginásio de ginástica, que a gente tem turmas de adultos, de quem nunca praticou ginástica e pode aprender a fazer uma estrelinha. Não é uma coisa impossível. Claro que não vai fazer um duplo mortal, não vai fazer um duplo twist carpado, mas vai fazer uma cambalhota, vai fazer uma estrelinha e pode vir a fazer um mortal sim. Um mortal simples pode, porque a gente tem as camas elásticas, aparelhos que podem proporcionar esse tipo de processo pedagógico para chegar ao tão sonhado, talvez, mortal. Então, o campo de atuação hoje é grande, porque todo mundo precisa de ginástica. Então, aqueles que têm uma certa dúvida, assim, se será que a ginástica pode? Pode, não é assustador, pode procurar. Tem ginástica em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aliás, tem ginástica no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem ginástica. Muitos lugares já estão trabalhando com os profissionais da ginástica artística dentro do box de CrossFit. Outros trabalham com os profissionais no circo. Aqui mesmo em Pelotas a gente tem profissional de ginástica trabalhando com o TOL. E a dança, até a dança. Hoje em dia a dança também está tendo algumas coisas de acrobacia. E aí leva o professor de ginástica para dentro dessas academias gigantes. Não é academia que se chama de dança, escolas de dança. Essas escolas de danças famosas e gigantes já estão levando os profissionais de educação física, com especialização em ginástica artística, na verdade, para ensinar as acrobacias que são pertinentes aos espetáculos deles. Então aí a ginástica sendo indicada desde a primeira infância até o atleta do alto nível ali. Quem está fazendo periodização na fase de destreino, fase de perda, uma dica: ginástica. Boa. E para quem então está acompanhando as Olimpíadas, para a gente entender um pouquinho mais como funciona, como é dada uma nota de ginástica, como funciona essa avaliação nos aparelhos? Bom, Complexo. Não é uma coisa muito fácil de explicar. Vou tentar ser o mais claro e o mais sucinta possível. Antes nós tínhamos a nota 10. A nota 10 era uma referência, era muito fácil. Tirou 9,80 é um espetáculo, porque o máximo é 10. Hoje a nota ela é dividida, na verdade, em duas partes, a grosso modo. Tem a parte da execução, onde a melhor execução é o 10. E o que é a execução? A gente, a partir do 10, nós vamos deduzindo. Deu um passo grande, deu um passo pequeno, caiu, flexionou o braço, flexionou o joelho. Então, todas as falhas, todos os erros, cada um tem uma pontuação específica. Por exemplo, um passinho pequeno é 0,1. Se for um passo maior que a largura dos ombros, que seria um passo grande, é 0,3. Se for uma queda, é 1 ponto. Então, a soma das falhas é deduzido da nota 10. Ali nós temos a nota de execução. Então, essa é uma nota. Uhum. Do outro lado, nós temos a nota de dificuldade. O que é a nota de dificuldade? É onde os 8 melhores exercícios, com exceção do salto, né, que são 1 ou 2 saltos, dependendo da regra da competição, né, no salto sobre a mesa. Mas na paralela, na trave, no só. Os 8 melhores exercícios... não são os melhores exercícios. As 8 maiores dificuldades, então aqueles elementos mais difíceis. Vamos supor, um duplo mortal, um triplo mortal, uma tripla pirueta. A gente vai selecionar os 8 melhores, as 8 maiores dificuldades e elas têm uma soma. As dificuldades, elas são catalogadas. Nós temos um livro que se chama Código de Pontuação. E essas dificuldades, elas são catalogadas de 0,1 é a mais fácil. Então, por exemplo, a letra A, um elemento de ginástica de valor A. Dificuldade A vale 0,1. Dificuldade B, 0,2. Dificuldade C, 0,3. E assim por diante. Hoje nós temos o máximo, eu tenho que contar, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nós temos I, é a maior dificuldade. Não, mentir. J tem um elemento no código de pontuação, que é J. E agora, se a americana Jade Carey apresentar o novo elemento dela, que é na prova de solo, que é um duplo mortal estendido para trás com uma tripla pirueta, nós teremos a inclusão de um elemento de valor K. Então é A, B, C, D, E, F, e assim é 01, 02, 03, 04. Então, esse é o valor de dificuldade. Então, as 8 mais altas dificuldades, selecionamos. Fora isso, os aparelhos têm
4 requisitos de composição, seriam exigências. Vamos supor, vou falar grosso modo. Tem que ter um giro de balé, tem que ter um mortal para trás, tem que ter um mortal para frente. Cada aparelho tem a sua especificidade. Então, são 4 requisitos, cada um vale meio ponto, 2 pontos. Então, 2 pontos, as 8 maiores dificuldades, 2 pontos de requisito de composição, que são 4, mais ligações. Ligações são aquelas combinações que se faz de 2, 3 ou mais elementos de valores altos. Então, quando a gente olha na paralela, que fazem aqueles voos, voa por cima da barra, voa por baixo da barra, 2 elementos desses combinados, eles podem dar 0,1, 0,2 de bonificação. Então, valor de ligação. Tá? Então, vamos lá, ó. Valor de dificuldade, as 8 maiores dificuldades, somadas, 0,1, 0,2, 0,3. Valor de ligação, a combinação dessas dificuldades. Então, as dificuldades que são realmente difíceis, né? Uma redundância, mas as dificuldades difíceis, que vão dar um valor de ligação. Os requisitos de composição. Formamos a nota de dificuldade. Então, vamos supor lá. Vou falar de forma bem simples, assim, a menina fez 8 dificuldades de valor D. D, 0, 1, 2, 3, 4. D é 4. 8 vezes 4, 32. 3 pontos e 20 de dificuldade. Aí ela fez 2 ligações. Uma ligação de 0,10 e outra ligação de 0,10. 13,20 mais 2 décimos de ligação, 13,40. Fora isso, ela tem os 4 requisitos de composição completos. Meio ponto cada um. 2 pontos, 13,40 mais 2 pontos, ela tem 5,40 de nota de dificuldade. Aí, na execução dela, que saía de 10, ela perdeu 2 pontos em falhas. 2 pontos de 10 a nota 8. Então, ela tem nota 8 de execução, 5,40 de dificuldade, somamos. Chegamos ao 13,40. A título de curiosidade, então, cada exercício desses tem um símbolo que eu juro que, se olharem, parece que é árabe. E a gente vê, então, que a vida dos árbitros de ginástica não é fácil. É, mas ó, não sei se deu para entender, mas é isso. Nota de dificuldade, nota de execução, soma, por isso que não tem mais 10. É 12,50, 13,50. E aí é difícil do público que não conhece saber quando que é uma boa nota. 15 é uma boa nota, 12 é uma boa nota, 14 é uma boa nota, depende do aparelho, depende da época que nós estamos. Atualmente, a gente pode dizer que dentro da ginástica feminina, por exemplo, no salto sobre a mesa, 15 é uma excelente nota. Na paralela, que é mais difícil, é maravilhosa a nota 15. Na trave, também. Então, dá para pensar que 14, 15 são boas notas dentro do parâmetro da ginástica internacional hoje. Quem estiver assistindo os jogos lá e vê que saiu uma nota 14, já sabe que é uma nota bem importante para a soma daquela ginasta. Mas, claro, vai depender do aparelho e tudo mais para poder ter uma classificação final. Uhum. E encerrando, então, só para a gente saber, quem busca, então, hoje a ginástica como não um esporte de alto rendimento, mas uma atividade física mesmo, aonde a gente consegue achar tanto para lá primeira infância quanto para adultos que procuram tanto hoje em dia para auxiliar no CrossFit, na academia ou em algum outro esporte? Eu posso puxar para o meu assado, assim? Bom, eu falei que trabalho no União, né? Grêmio Náutico União. No União nós atendemos. A partir do ano que vem é novidade. A gente vai atender a partir de 1 ano, tá? 1 ano de idade já vai poder, só tem que estar caminhando. E a aula vai ser pais e filhos, tá? Mas atualmente, a partir dos 3 anos de idade, nós temos turmas de manhã, de tarde, finalzinho de tarde também, até o adulto. Então, Porto Alegre existem vários lugares, no Rio Grande do Sul existem vários, mas o Grêmio Náutico União é a referência do estado realmente, não só para prática lazer, mas para prática alto rendimento. Tem alguém lá, aí meninos também, não são só meninas. Eu aqui falo particularmente de meninas, que é a minha área. Mas nós temos a escola de meninos, também ginástica masculina, né? Ginástica artística masculina, treinamento masculino. Então tem aquele gurizinho lá que a gente sabe que é forte, é ágil, aquele que a gente acha que é muito moleque,
E aí serve para a menina também, leva lá que com certeza ele vai servir para ginástica. E aquele que tá mais preguiçoso, que não quer fazer nada, quer ficar na frente da TV, leva também que a gente vai trabalhar toda a parte motora dele e com certeza vai ser de grande serventia para a vida dele como ser humano. Ele vai ter uma habilidade muito melhor e vai se sentir muito melhor. A gente tem que pensar que o esporte, acima de qualquer coisa, o esporte é saúde. Né? E a prática do esporte é a vida saudável, né? Esporte saudável, vida saudável. Então não pensem só em rendimento. Pensem na qualidade de vida dos filhos, né? A qualidade de vida de sobrinhos, de toda essa geração nova aí, para que a gente não entre naquele sistema de zona de conforto, né? De simplesmente pegar o celular, pegar o tablet e ficar digitando. A gente precisa muito da parte motora. Mas se tiver alguém que acha que tem um potencial, e aí eu sei que a gente é mãe, a gente sempre acha que o filho da gente é... Eu tenho uma Daiane dos Santos, eu tenho lá um Mozia Rodrigues, que foi nosso campeoníssimo também, eu tenho um Arthur Zanetti em casa, agora eu tenho uma Rebeca. Então, leva pro União que a gente tá esperando vocês. Tá certo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, acho que já falamos bastante, né? Falei muito já, mim. Então é isso, muito obrigado ao pessoal que assistiu. Se tiverem dúvidas também podem entrar em contato, que a gente tem prazer em responder. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Até. É.